Olá, aluno. Eu sou o professor Sérgio Carvalho e daremos andamento hoje à unidade 2 da disciplina Natação, Aspectos Pedagógicos e Aprofundamentos. Nessa unidade, começaremos falando da metodologia para ensino dos nados formais. Nós vimos a parte de adaptação ao meio aquático e agora a gente vai enfatizar um pouquinho mais os nados formais. Lembrando que a busca pelo ensino dos nados formais não é para que a gente cumpra regras ou aprenda as regras do nado, mas sim porque eles foram desenvolvidos a partir de experiências e de maior eficiência. Então, esses modos podem ajudar bastante a economia da natação, para que o aluno possa avançar com menos gasto energético e com mais facilidade. Nadar e natação são usados como sinônimos muitas vezes, mas se você quiser um pouquinho mais a fundo no significado das palavras, aprender a nadar é uma ampla gama de possibilidades e a natação, como um esporte instituído, ele segue alguns preceitos de regras, de ordenamento das ações, para que haja uma igualdade, por exemplo, numa competição. O ensino dos nados formais ele ocorre a partir do interesse dessa eficiência e economia, e a gente não está interessado a cumprir as regras necessariamente nesta fase inicial do ensino. Após a fase de adaptação ao meio aquático, e domínio das habilidades básicas e os seus deslocamentos efetivos, não necessariamente através dos nados formais, os programas de aprendizagem levam por caminhos diversos, de acordo com as diferentes propostas metodológicas. Então, você vai encontrar no mercado, nas diferentes localidades de ensino de natação, vários métodos já instituídos, alguns visando uma facilidade, outros visando uma eficiência, e todos eles caminhando de modo paralelo. E você, como professor, vai encontrar esse panorama e, a partir dos conhecimentos aqui estabelecidos, vai conseguir julgar a efetividade desses métodos escolhidos e poder provocar a sua colaboração nesse ensino de natação. Diferentes metodologias podem ser apresentadas como ideais. Como uma primeira realidade, o professor deverá compreender uma instrumentalização básica a respeito dessas metodologias e aí sim poder fazer a sua interferência. O movimento emerge da interação de três fatores: o indivíduo, a tarefa e o meio ambiente. E esses três fatores podem restringir a realização do movimento. E no meio aquático, a gente tem essa interação muito importante, onde o indivíduo passou por um processo de adaptação, tem as suas características de desenvolvimento dos movimentos, o meio em si, o meio aquático é um meio diferente, ele passou por esse processo de adaptação anterior e vai desenvolver agora uma formalização dos seus movimentos e assim poder, então, provocar uma aprendizagem mais efetiva do que a gente chama dos 4 nados formais. Cato e Garoff, eles analisam as correntes de ensino na natação como corrente global, analítica e moderna, no ensino de cada nado. Na corrente global, o aprendizado se dá por meio de tentativas que envolvem um confronto individual do aprendiz com as dificuldades impostas no contato com o meio aquático em cada nado. Então, o método do global, como você já deve ter estudado, ele enfatiza a realização um pouquinho mais geral do movimento e vai aproveitando essas experiências que vão se confrontando com a realização do movimento para que o nadador, o aprendiz, ele vá ganhando essa experiência e vá aprendendo as modificações necessárias para buscar os objetivos. Ainda segundo Cato e Garoff, a segunda linha que se apresenta é a analítica, como uma racionalização da aprendizagem. Os movimentos são separados em partes, analítico significando uma análise e uma separação. Dessa forma, os elementos das partes do nado serão desenvolvidos separadamente, diferentemente do que ocorre na corrente global. Então, como você pode ver nos slides abaixo, nas figuras abaixo, um nadador está realizando separadamente a perna, separadamente o braço, isolando o movimento da perna com uma boia, usando os recursos que a gente falou sobre flutuação, para poder enriquecer a separação e, a partir desta separação, construir as partes do nado. É uma metodologia que pode ser utilizada em alguns momentos e ela pode atrapalhar em outras situações. Então, cabe ao professor analisar a sua utilização para ir fazendo a construção do que ele pretende dentro da metodologia escolhida. A última corrente analisada é a corrente moderna.
são adotados os elementos comuns entre as diferentes formas de nado como a base do aprendizado. Por exemplo, similaridade nas unidades de equilíbrio, respiração, propulsão e etc. O foco do ensino passou a ser o processo do nadar, e não somente o produto como técnica de ensino isolada de um nado. Nesse método, você vai encontrar um professor analisando a realização dos movimentos e alguma similaridade. Por exemplo, movimentação de pernas do nado crawl e a movimentação de pernas no nado costas, né, que basicamente é um movimento antero-posterior, e ele pode aproveitar essa similaridade e avançar pelos dois movimentos de uma forma conjunta. Com isso, ganhando etapas, não com a necessidade de você atropelar o tempo, mas de você aproveitar o esforço de modo a poder utilizar essa nova habilidade para diferentes formas de movimentação e de posicionamento. A corrente moderna ela pode ser considerada em conjunto com estudos que verificaram que, para habilidades de grande organização como a natação, a inter-relação entre os componentes, a prática do todo deve ser destacada. Então, em movimentos em que em habilidades em que a grande organização existe, né, ou seja, a sequenciação, né, a sequência entre encadeamento dos vários movimentos a serem executados, a execução como um todo, ela enriquece essa organização em geral para dar sequência ao movimento. Você também não pode usar o método de partes, né, o analítico, demasiadamente, porque você constrói movimentos isolados que não se juntam. Então, a corrente moderna ela dá uma sequência interessante a esse encadeamento e pode ser usada aí como uma das possibilidades do professor. É importante notar a instrução que vai ser passada ao seu aluno, tanto verbal como visual. Nesse ponto, a gente precisa ressaltar também o posicionamento do professor. O professor que na fase de adaptação precisava estar muito próximo aos seus alunos devido à falta de equilíbrio, à falta de controle, à possibilidade de uma ocorrência de uma situação emergencial ali mais frequente. Agora, numa fase de ensino dos nados formais, pode estar numa posição de uma visibilidade maior por parte de uma turma maior. Então, o professor vai estudar ali o seu posicionamento para conseguir ser ouvido e conseguir ser visto pelos alunos que estão acompanhando a sua aula. A forma de instrução, então, ela é uma forma muito importante no estabelecimento da metodologia. A instrução verbal pode compreender informações sobre o objetivo e a especificação da tarefa, o que fazer, ou o modo de realizá-la, como fazer. No entanto, deve-se evitar o excesso de informações, pois o aprendiz não é capaz de processar todas essas informações ao mesmo tempo. Então, o professor vai selecionar dentro daquele conteúdo que ele pretende desenvolver, dentro da fase que os alunos se encontram, quais as informações mais relevantes, mais importantes para ele trabalhar naquele momento e talvez deixar de lado alguns detalhes muito específicos que os alunos ainda não sejam capazes de cumprir, né, para poder primeiro construir um movimento mais geral, um movimento mais executável e depois partir para esse refinamento do movimento, né. E essa instrução pode ser dada verbalmente ou do ponto de vista do que fazer, né? Então, olha, eu quero que você faça abraçadas do nado crawl, menor número possível para chegar do outro lado da borda. Então, visando o que fazer. Ou então você pode dizer como fazer. Eu quero que você realize uma abraçada, levando a mão mais para o alto, mais para baixo, mais próximo da cabeça ou não, de forma a tentar moldar a maneira pela qual você quer que o movimento seja executado. Então, o professor vai usar essas possibilidades e trabalhar, então, os aspectos mais importantes no desenvolvimento daquela parte do nado que ele está sequenciando. Instruções, então, são importantes da forma verbal e também visual. Então, a instrução visual, por meio da demonstração, é muito enriquecedora, pois permite ao aluno uma ideia para o seu plano motor, para ele planejar o seu plano motor através de um modelo externo. Uma demonstração deve ser clara, às vezes deve ser realizada de modo lento, para que o aprendiz verifique os seus pontos críticos. Combinação de instrução verbal com a visual é demonstrada eficaz por diversos autores. Por exemplo, os componentes da virada olímpica podem ser demonstrados pelo professor e enfatizados depois dentro da sua instrução verbal.
Então, o professor vai usar esses recursos encadeando a instrução verbal, que foi falada aos alunos, com uma demonstração. Essa demonstração pode ser feita dependendo do posicionamento do professor e das possibilidades, às vezes da borda da piscina, quando você tem uma visão maior do grupo como um todo, se o grupo for grande, por exemplo, você vai fazer um movimento, né, tentando enfatizar os pontos importantes, às vezes de modo lento, para que o aluno visualize o que vai ser executado e, juntamente com as suas informações verbais, ele construa um plano motor, coloque esse plano motor em execução e, em seguida, o professor vai fazer uma nova interação aí com ele para poder enriquecer esse processo. Atualmente, o automodelo é um processo bastante acessível para a demonstração, até em celulares e tablets, permitindo ver como demonstração a execução do próprio aluno filmado pelo professor anteriormente, com as devidas observações espaço-temporais. Então, hoje em dia, a gente tem um recurso muito mais acessível do que antigamente, que é uma filmagem, às vezes pelo celular, às vezes pelo tablet, né? E você filmando o aluno aula após aula, você pode acompanhar também mais metodicamente o avançar dele e pode mostrar para o aluno a execução dele anterior, em um dia anterior, por exemplo, para que ele use essa execução anterior como o próprio modelo a ser feito a seguir, né? Essa utilização já nos traz aí a discussão também sobre o feedback. Feedback é o oferecimento de informações sensoriais ao aprendiz após a sua performance, categorizado como feedback extrínseco, conhecimento de resultado e conhecimento de performance, fornecido pelo professor, e o feedback intrínseco, que é aquele percebido pelo aprendiz. Ou seja, após a realização de um exercício, de uma execução do nado, você vai, nem sempre usando o vídeo, né? Agora o feedback pode ter uma ampla utilização, você não necessariamente precisa ter um vídeo para usar, mas você pode dar ao seu aluno as informações importantes sobre a execução que ele realizou. Por exemplo, se ele executou um movimento com uma posição muito baixa da mão, se ele realizou um movimento muito rapidamente, de maneira afoita, se ele realizou um movimento muito lentamente, ou se ele esqueceu de alguma parte, para que ele possa, então, ir ajustando, através desse feedback externo, extrínseco, ir ajustando a sua realização. E o feedback intrínseco também vai ser importante. O aluno, no começo, ele tem poucas possibilidades, mas depois ele acaba conseguindo gerar um modo de processamento das informações em que ele executa, percebe a posição do corpo dele no espaço, consegue perceber o quanto ele fez exatamente ou não o que ele tinha planejado e, com isso, replanejar, usar esse feedback para as próximas execuções. A ordem para ensino dos nados também frequentemente é uma discussão interessante. Deve-se lembrar que as características do aprendiz e suas experiências prévias podem tornar uma ou outra metodologia mais eficaz. Quando a cultura local tem influência sobre essas experiências, verifica-se que pode haver congruência na forma de escolher a ordem dos nados. Na literatura, diferentes propostas podem ser encontradas, cada qual com a sua justificativa. Por exemplo, Maciel e Silva, em 2010, fizeram uma comparação interessante e constataram as seguintes diferenças entre os autores. Eles constataram que Mansoldo, Catoy-Garoff, Silva, entre outros, propõem uma ordem de ensino dos nados, primeiro crawl, depois costas, borboleta e peito. Por outro lado, Maglicho, Makarenko e outros propõem crawl, depois borboleta, costas e, por fim, um nado de peito. E também os autores realizaram uma entrevista nesse mesmo estudo com 11 professores de natação escolar na cidade de São Paulo. É um número baixo aí de entrevistas, mas é mais para efeito ilustrativo. E constataram que a ordem preferida desses professores formados em educação física é a proposta por Palmer, Velasco, entre outros autores, e escolhiam ensinar primeiro crawl, depois costas, depois peito e, por último, borboleta. E cada qual dessas metodologias aí de ordenamento com as suas justificativas. Então, a gente pode entender que existe uma variada necessidade, uma característica variada até culturalmente dentro das sociedades, e você pode encontrar caminhos, né, adequados para atender as necessidades dentro de um ritmo adequado que o aluno possa progredir dentro desses nados na ordem em que for mais interessante do seu ponto de vista. Vamos para a nossa interatividade?
Segundo Cato e Garoff, as correntes que podem ser identificadas no ensino de natação são, escolha a alternativa correta. Letra A, correntes progressista, regressista e conservadora. Letra B, correntes global, progressista e analítica. Letra C, correntes analítica, conservadora e moderna. Letra D, correntes global, analítica e moderna. E letra E, correntes global e analítica somente. Vamos pensar um pouquinho e eu já volto com a resposta.